Salve galera! Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar sobre Cubescape. Tem aqui um botão. O que é isso? É um cubo. As I like you. Uma série de jogos point and click de solucionar quebra-cabeças com uma história bem bizarra. Se não ouviram falar, esperem o dia que eu postar um vídeo sobre isso, porque hoje o assunto é outro. Fortemente inspirada na série de jogos da Rush Lake, a Dark Dome é também um estúdio indie que desde 2019 vem contando uma história envolvendo bruxas, fantasmas, sombras, uma dimensão esquisita, vampiros, muitos sequestros e puzzles que não fazem sentido algum. Mas isso é uma exceção. Tem puzzles muito divertidos que não são impossíveis e nem fáceis demais. Então antes de tomar todos os spoilers possíveis, recomendo que jogue os jogos, pois são todos gratuitos e para celular. A maneira como a história veio sendo contada e os vários mistérios me chamaram a atenção. Eu joguei todos os jogos e fiz um puta de um quadro investigativo comicamente grande e tenho muitas teorias para apresentar. Mas como são 9 jogos, tendo uma ordem de lançamento e cronológica diferentes, eu vou contar a história na ordem cronológica e adicionar as minhas teorias conforme eu for explicando os jogos em mais um vídeo com capítulos. Há muito tempo, na antiga Hidden Town, os aldeões descobriram uma bruxa. Ela foi condenada à morte por enforcamento, mas bem no dia de seu julgamento, ela riu. Vocês nunca mais me verão, mas eu ainda estarei com vocês. Tomarei posse da alma daqueles que se aproximarem da minha casa. E assim, misteriosamente, ela desapareceu. E desde então, Hidden Town nunca foi a mesma. O primeiro jogo da Dark Dome foi The Girl in the Window, lançado em 2019. Uma das casas em Hidden Town estava chamando a atenção da vizinhança. Dizem que coisas estranhas acontecem lá dentro. Alguns disseram até mesmo que haviam visto a figura de uma garota na janela. O que é meio estranho, porque a casa foi abandonada 20 anos atrás, após um assassinato cujo assassino nunca foi encontrado. Você sente algo te chamando de dentro da casa. Você entrou para investigar, mas a porta se fechou assim que você entrou. Dentro daquela casa, você percebe que ela não é tão abandonada quando você tem a companhia dos vultos. A gente tem que aceitar isso. Que difícil. Você avistou um pedaço do jornal rasgado com o rosto da vítima. Ela era tão jovem. Após resolver diversos puzzles com alguns auxílios extras, você acha uma cruz, um alho, um espelho e uma taça de vinho para que pudesse abrir o quadro do vampiro. Você consegue sair de casa, mas quando olha para baixo, repara no papel. É o resto daquele jornal rasgado que você tinha visto. Mas na realidade, foram 2 vítimas. Você e a sua irmã. Essa é sua casa. Os irmãos são Mia e Dan Alba. Como jogo introdutório da saga, não há muito o que acrescentar, pelo menos não por enquanto. O que eu não citei é que é um padrão dos jogos da Dark Dome ter sempre na cena Premium um teaser do próximo jogo que eles vão lançar. No caso de The Girl in the Window, quando você completa o extra, é possível ver um certo homem desconhecido tomando uma poção e se tornando um monstro. A Wanted Experiment é o segundo jogo, lançado em abril de 2020. Há 2 meses, um estranho cientista se mudou para Hidden Town. Sempre evitando ser visto pelos vizinhos, se mudou para a casa mais distante da cidade. Ele fez um laboratório no porão. Alguns diziam ter visto silhuetas estranhas próximo à sua casa. Eric Dorian, um morador da cidade, decidiu descobrir se os rumores eram reais, mas o cientista acabou encontrando quando ele tentou. No laboratório, ele acabou encontrando Alex, um ex-colega de trabalho do cientista, que foi transformado em monstro após discordar e querer denunciar os experimentos dele. Eric criou um antídoto e curou o ex-colega, então eles fugiram juntos. Mas para evitar que eles fugissem, o cientista tomou a poção, que o transformou em um monstro anteriormente no bônus, e que por sorte também havia um antídoto que estava no dardo em que Eric atirou. Porque ele pegou antes lá, não sei explicar muito porque, meio que foi iluminação divina. E condenando-o a ficar no hospício da cidade. Esse jogo não se conecta tanto com os outros, não dá nem pra dizer direito onde ele se passa na cronologia, mas o importante é lembrar da mutação e da composição química para ela.
prêmio do jogo é o prólogo da história da bruxa. Mas é exatamente o que eu já contei na introdução. E fora isso, a única coisa importante é você lembrar desse quadro com 4 bruxas. 4 bruxas. 4. O terceiro jogo é Nowhere House, ou A Casa de Lugar Nenhum, lançado no final de 2020. 3 amigos, buscando ver algo inesperado e divertido, entram em uma casa no topo da colina. Lendas diziam que costumava ser uma bruxa e que pessoas haviam desaparecido lá, mas quando eles chegaram, a casa estava completamente abandonada e vazia, ou pelo menos era o que Lariel e Brain estavam vendo. Para Adria, haviam diversas coisas. Quando ela notou, seus amigos haviam desaparecido, e quando ela tentou sair, se deparou com uma parede de espinhos, tornando impossível a saída. Ela estava presa. Explorando a casa, buscando alguma forma de sair de lá, ela se deparou com a pintura de uma mulher familiar. Parecia uma vidente ou uma médium, que ela havia visto na rua enquanto passeava com seus amigos. Misteriosamente, aquela pintura era uma prisão que mantinha Meridia, que, sem esperança de escapar, pedia apenas que encontrasse seu gato. Tudo bem, não vou jogar. Procurando pelo gato, para tentar conseguir alguma ajuda para sair daquele local, Adria achou outra pintura, de um mágico agora, que ela havia visto em uma biblioteca. Assim como Meridia, Delilah estava preso, pedindo apenas que recuperasse o seu chapéu. Pô, o gato eu até entendo, né, mano? Tem um vínculo lá, mas, pô, um chapéu. Após recuperar o gato e o chapéu, Adria coloca uma estátua em um balde e manda o balde por uma corda para o poço, ganhando uma chave em troca da estátua. Hell no, man. What the fuck, man? Lembra disso? Ela acaba descobrindo como poderia desfazer a parede de espinhos por meio de um feitiço. Há 3 feitiços no livro. O da parede de espinhos, As I like your chat. a imitação que a bruxa estava usando e a mutação vista anteriormente e com os mesmos elementos. Isso provavelmente significa que o Dr. Fryer, na realidade, está fazendo bruxaria, e que provavelmente foi o sentido dele se mudar para a cidade. Mas talvez misturando a ciência com magia, ele esteja criando algo maior. Ao sair, ela descobre que havia um espelho mágico na porta, que impedia os outros de vê-la. Nesse momento, ela tem uma epifania, um lapso de memória. A bruxa havia traído ela para aquela casa por meio de Delilah e Meridia, entregando um colar com o mesmo símbolo do livro. Ao quebrar o colar, ela também quebra o feitiço, conseguindo assim fugir, deixando a bruxa frustrada. Diferente do último jogo, esse é um dos que mais tem coisas importantes. Pelo que eu pesquisei e tentei traduzir, o livro de feitiços não tem uma língua exata. Parece muito um latim ou inglês arcaico, mas nenhum dos dois consegue traduzir a escrita. Então acredito que seja apenas algo que fica legal de falar, tipo um abracadabra. É interessante também prestarmos alguma atenção no coelho que ajuda a Adria, pois ele consegue estar tanto na dimensão de Delilah quanto na de Meridia. E quando você tenta ver se ele tá na banheira, tudo que você vê na hora é uma sombra líquida entrando no ralo. E isso é bem bizarro. Além disso, é importante que vocês lembrem do boneco e do totem do lobo, tigre, serpente e pássaro. Um garoto, chamado Tony, veio tendo visões estranhas ultimamente, onde sombras vinham buscar ele e levavam-o para um lugar diferente. Um dia, ele acordou nesse lugar e, após terminar ações chocantes, na verdade ele só terminou uns planos e abriu a porta para sair, ele se encontrou no próprio quarto. Tudo se passou em seu armário. Esse é o prêmio de Ghost Keys, que cronologicamente veio depois de Haunted Laia, que é o 5º jogo do Dark Dome, lançado em fevereiro de 2022. Laia, irmã de Tony, estava ajeitando coisas da mudança quando viu um vulto que a levou para trás de um armário, revelando uma porta com um quarto que não estava nos planos. No quarto ela descobriu que sua família seria sequestrada por sombras, mas quando saiu já era tarde demais. Buscando salvá-los, ela foi até a caverna. Após resolver os puzzles, ela levanta a ponte que leva a um poço, mas quando ela vai tocar na água, a sua família surge e a impede. O pai disse que eles foram levados pelas sombras para cumprir um ritual. A água tem uma maldição e eles foram submergidos nela, agora se tornando parte disso. Qualquer contato com a luz externa transforma-os em criaturas. Laia descobre que o tempo que ela passou no quarto foram, na realidade, 3 anos. Ela havia visto no livro que a cura para a maldição eram sementes mágicas que estariam atrás daquela porta. Nesse momento, o poço abre e desce um balde com uma estatueta. Bom, eu falei para lembrar, mas
não por muito tempo. O pai viu como as sombras abriam a porta, então ele e Tony entraram na água, tomando suas formas de sombra e trocando a estatueta por uma chave. Hell no, man. What the fuck, man? Nowhere House e Haunted Laia se passam no mesmo tempo, e por isso eu pulei o quarto jogo. Atrás da porta, ela acabou encontrando a bruxa, e meio que se explica por que a Meridia e o Delia conseguiram ajudar a Adria, assim, sem mais nem menos, né, nas dimensões deles, porque a bruxa estava ocupada aqui. A bruxa coloca a Laia numa pintura e toma sua forma. Dentro da pintura, ela havia se esquecido de tudo, mas conseguiu recuperar a memória e consegue abrir um portão, que leva as 3 sementes mágicas, 2 para a cura da maldição e uma para ela sair daquela dimensão. Mas quando ela estava prestes a comer, uma sombra a puxou e a fez derrubar as sementes. Ela só conseguiu salvar 2. Tendo sua dimensão tomada pelas sombras. Ela joga a semente para sua família e eles comem. O pai dela entra e salva a Laia, ou ao menos o que parecia ser ela, já que a verdadeira havia ficado para trás na escuridão. Pelo que eu entendi, as sementes anulariam o efeito de qualquer tipo de magia desse mundo, ou então qualquer contato com a dimensão das sombras, que eu já vou adiantar, vou apresentar uns aos outros aqui. Ela se chama Penumbra. Sementes mágicas são bem comuns no jogo. Elas apareceram nos últimos 2 jogos que eu citei, inclusive. Sempre sendo uma solução de um puzzle, como uma planta que cresce imediatamente. Assim, não é muito comprometedor pra lore, mas também não dá pra dizer que é normal, né? E também não dá pra saber se isso realmente é alguma coisa importante, porque a maioria dos puzzles tem uma espécie de Toon Force, né? Então, mas não sei, né? A gente tem que trabalhar... Eu fiz teoria de coisas piores. E é importante também lembrar desse quadro da tal da Gisele. Ela ainda não é ninguém, mas lembra disso aí. O Premium de Haunted Laia se passa aparentemente na penumbra. Alguém que não é a Laia tem um caderno que, quando desenha as coisas, envia estas para o local. Ele abre uma porta onde estava uma sombra branca, que leva para um ser mexendo em uma mesa. Este ser usa uma máscara nariguda. No fim, descobrimos ser tudo um pesadelo de um homem, ou pelo menos o prólogo de um pesadelo. No prêmio de Nowhere House, temos um detetive buscando por um diamante roubado, mas sem saber onde ele deveria estar. O fantasma de Mia ajuda ele a achar, e ele consegue recuperar a joia, mas agora ele deve devolver o favor. Esse é o prólogo de Ghost Case, o 4º jogo da Dark Dome lançado em agosto de 2021. Lá atrás, no The Girl in the Window, tem uma porta que a gente não consegue abrir. O detetive chega aqui, pega uns negócios, pega um copo de vidro com uns cupim num puzzle que eu também achei bem duvidoso, mas consegue abrir essa porta. As pistas levam o detetive a interrogar Liam e Anna, que eram amigos dos irmãos. Descobrimos que, há 20 anos atrás, um grupo de jovens foi ao cemitério e perturbou uma tumba antiga, semanas antes do assassinato dos 2 irmãos. No dia em que perturbaram a tumba, um guarda noturno chamado Lenny Auris presenciou, ficando traumatizado e se internando no hospício. O mesmo que o Dr. Fryer esteve, está ou estará. Ele tentou se explicar por símbolos que referenciavam o ritual, mas não o entenderam. Porém, ele comunica chaves para o acesso da tumba. Ao explorar a tumba, o detetive descobre que ela estava vazia, mas que indicava ser a tumba de um homem chamado Frederick Knowlsen. Este teria sido executado na cadeira elétrica em 1904. Por ter assassinado algumas pessoas para praticar magia negra e o tal do Chamalu. Para saber mais sobre, nosso detetive vai até uma loja mística da cidade, onde ele encontra a falsa Laia, que explica sobre o ritual. Se tratava de uma busca pela imortalidade que custava 7 vidas. 3 desses sacrifícios foram feitos antes que ele morresse, e de alguma forma, quando perturbaram a tumba dele, ele acabou voltando para cumprir os outros 4. Após ter matado os 2 irmãos, só faltavam 2. E estes seriam Liam e Anna. O detetive consegue abrir a tumba, levando a uma passagem que estava Frederick Knowlsen completando o passo final de seu ritual. Seguindo o que a falsa Laia havia dito, o detetive consegue cancelar o ritual e selar o antigo assassino num boneco, salvando Anna e Liam e enfim permitindo que Mia e Dan descansem em paz. O detetive deixa o boneco com Laia, que, suspeitosamente, sem que o detetive desse os detalhes, ela já tinha um espaço para guardá-lo, junto dos espaços onde estavam os bonecos de Delia, Meridia e Laia. Baseado nessa estranha ocasião e nos conhecimentos da bruxa sobre o Chamalu, podemos pressupor que os 2 já haviam se conhecido. A bruxa, que provavelmente amaldiçoou a cidade em torno de 1700, pode ter ensinado a magia negra para o Frederick, mas parece que eles não se davam muito bem.
Eu me envolvi. Eu acho que é importantíssimo lembrarmos dessas pinturas na parede. Ainda vão aparecer muitas ao decorrer dos jogos, vai fazer mais sentido no final.